Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Messias, um dos colaboradores do Econature, e essa é a mais nova série aqui do canal, Tecnologias Ambientais. A nossa proposta ao longo dessa série é entender o que são tecnologias ambientais e apresentar algumas tecnologias que vêm sido utilizadas em diferentes contextos. Caso você não nos conheça, temos aqui nesse canal diferentes vídeos relacionados à área ambiental. Tem séries como essa, diferentes quadros e lives com bate-papos bem legais. Dá uma conferida aqui nos cards que você vai ver bastante coisa interessante. Neste primeiro episódio eu vou falar sobre o conceito de tecnologia ambiental. Bora conferir? Antes de falar de tecnologias ambientais em si, é necessário entendermos de onde vem a necessidade de criar tecnologias. Quando pensamos em algum avanço tecnológico, é claro que eles surgem devido a um grande fator: superar algum problema ou desafio apresentado ao humano. Se formos resgatar a história, vamos ver que as tecnologias relacionadas ao meio ambiente já existem há muito e muito tempo. Em 2000 a.C., o povo maia tinha, por exemplo, um sistema de filtragem de água que era baseado no uso de zeolitas, que é um composto cristalino e natural de alumínio e silício e quartzo também. Já o exército romano fazia o uso de uma mistura de vinagre e água para conseguir filtrar a água que eles iam beber e evitar assim a contaminação com micro-organismos. O grande ponto do surgimento dessas tecnologias vem de solucionar um problema que via sendo enfrentado. Nesse exemplo, problemas ambientais. Como já sabemos, o homem é um grande responsável por gerar problemas, principalmente ambientais. Ao longo da história, vivenciamos diferentes situações como ocupações irregulares, poluição da água, ar e solo, degradação da fauna e flora, entre tantos outros. Ao decorrer do tempo, o reflexo desses problemas foram notados. E mais do que isso, a necessidade de contornarmos essa situação, agirmos de uma forma pró-ambiental. O exemplo dessa percepção e mudança necessária foram eventos como a Conferência de Estocolmo e a Rio 92, onde ocorreram discussões em torno do nosso impacto sobre o meio ambiente e se assumiram compromissos para mudar essa questão. É nesse contexto de querer mudar que surgem as tecnologias ambientais. O termo tecnologia ambiental, também chamado de tecnologia verde, ecotecnologia e tantas outras denominações, se refere à aplicação de conhecimento da área ambiental em prol de gerar tecnologias que diminuem ou anulem o impacto gerado pelo homem. Dessa forma, o princípio básico das tecnologias verdes é reduzir qualquer dano causado ao meio ambiente. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, uma tecnologia que respeite o meio ambiente deve cumprir os seguintes requisitos. Primeiro, proteger o meio ambiente. Segundo, ser menos poluente. Terceiro, usar os recursos de maneira sustentável. Quarto, reciclar mais seus resíduos e produtos. Quinto, tratar os dejetos residuais de modo aceitável dentro dos parâmetros de minimização dos impactos negativos. Um trabalho de revisão realizado por Azevedo e colaboradores revelou que a partir da década de 1990 e 2000 a publicação de trabalhos relacionados a esse conceito aumentou, mostrando que a busca por tecnologias ambientalmente amigáveis cresceu, assim como o interesse por essas, devido ao marketing positivo envolvido. Também vale destacar que a Política Nacional do Meio Ambiente brasileira incentiva o estudo e desenvolvimento de tecnologias que promovam o uso racional e proteção de recursos naturais. Aprofundando um pouco mais nesse assunto, existem diferentes classificações de tecnologias verdes. São elas: tecnologia de mensuração ambiental. O seu princípio é coletar informações para entender como os humanos podem estar impactando ou não o meio ambiente e conseguir contrapor esse impacto. Diferente das outras categorias, essa não visa criar algo que efetivamente gere mudanças, mas sim coletar dados que permitem desenvolver tecnologias
necessárias para contrapor o impacto ambiental. Um exemplo seriam aplicativos utilizados para registrar atropelamento de animais. Também existem as tecnologias de controle de poluição. Como o próprio nome diz, elas visam diminuir a poluição gerada durante algum processo, como por exemplo o industrial. Elas não alteram esses processos, mas elas garantem a menor poluição. Isso não quer dizer que elas não geram impactos ambientais. Elas podem, por exemplo, aumentar o consumo de energia. Um exemplo disso são as tecnologias de fim de tubo, o end of pipe, tecnologias desenvolvidas para evitar a poluição de um produto gerado quando ele entra em contato com a natureza. Esse é o caso das estações de tratamento de esgoto. Um outro tipo são as tecnologias limpas ou de prevenção de poluição. Se assemelham às tecnologias de controle de poluição, porém prezam pela visão mais ampla de todo o processo, para assim reduzir ou até extinguir totalmente a poluição. Um exemplo é o torrador ecológico de café, que permitiu reduzir a poluição e gerar produtos reutilizáveis. Também existem as tecnologias de impacto nulo. Elas são tecnologias que não geram nenhum impacto, seja durante seu desenvolvimento ou utilização. Em parte são consideradas como tecnologias utópicas. Um exemplo disso é a energia eólica, que muitas vezes é classificada nessa categoria, porém ela oferece riscos ao meio ambiente, como, por exemplo, acidentes com aves e poluição sonora. E por fim, a gente tem as tecnologias organizacionais. Elas são voltadas a analisar a melhor forma de se incorporar a uma produção tecnologias ambientalmente adequadas. Um exemplo são softwares que permitem analisar o ciclo de vida de um produto e otimizar a produção em prol da sustentabilidade. Assim como existem essas classificações de tecnologias, também existem classificações quanto aos tipos de empresas que produzem essas tecnologias. São elas: empresa ambientalmente intermediária. Elas têm o enfoque de tornar seus produtos amigáveis ambientalmente, melhorando a performance e reduzindo desperdícios. Elas produzem tecnologias de controle e prevenção. Empresas ambientalmente intensivas são empresas que focam em produzir produtos totalmente adequados ambientalmente, de forma mais radicais de produção. No caso, são responsáveis por produzir tecnologias de impacto nulo. Empresas de serviços ambientais fornecem serviços visando a redução do impacto ambiental, como treinamentos, produção de vídeos, softwares, entre outros. Elas são responsáveis por produzir tecnologias de mensuração e organizacionais. Com tudo isso que eu expliquei, deu para entender um pouco o que são tecnologias ambientais e alguns tipos delas. No próximo episódio eu vou apresentar algumas tecnologias que vêm sendo utilizadas em empresas. Se você gostou, tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, a gente gosta de interagir com vocês. E se puder também compartilhe esse vídeo. Um abraço e até mais.